esclarecer suas dúvidas, agora vamos explicar o que é negociação. Negociação é um método extrajudicial de resolução de conflito, no qual duas ou mais pessoas resolvem, por meio de um acordo, a sua incompatibilidade, sem a necessidade de um terceiro para isso. Mas afinal, o que é um método extrajudicial? O método extrajudicial é uma ótima forma de descarregar o sistema judiciário, pois trata-se de um método utilizado em situações mais simples e conflitos eventuais, como em dívidas bancárias, acidentes de trânsito sem vítima, entre outras situações em que não há grandes vínculos entre os envolvidos. Fizemos também um questionário online, agora vamos responder as suas dúvidas. Alexandre, qual a importância da negociação para a resolução de conflitos? A negociação tem um papel crucial na resolução de conflitos, permitindo que ambas as partes identifiquem o interesse comum entre elas e uma solução que seja benéfica para ambas. Ela também promove um caminho para lidar com as diferenças, promove uma preservação de relacionamento. Tiago, na sua opinião, por que a negociação é uma forma pacífica de resolução de conflitos? É uma forma que, a partir do diálogo entre as partes, chega num resultado em que ambos acordem ser justos, sem a necessidade da decisão arbitrária de um terceiro. Marcelo, quais são os locais para a realização desse método? Os locais são tribunais, escritórios, videoconferências ou locais neutros, como sala de conferência ou espaço de mediação, que podem ser alugados por escritórios ou instituições especializadas em mediação. João, quando pode ser utilizada a negociação para a resolução de conflitos? Só quando as partes devem encontrar uma solução satisfatória. É um processo de diálogo e compromisso utilizados quando há interesses comuns ou querem manter um relacionamento contínuo. Através da negociação, as partes entram em um consenso para chegar a um acordo que atenda ao interesse da necessidade de ambos. O advogado desempenha um papel fundamental na negociação, fornecendo orientação jurídica e representando os interesses do seu cliente. A primeira maneira é a assessoria jurídica. O advogado analisa o caso, dá conselhos legais a seus clientes, destacando seus direitos, obrigações e opções disponíveis. A segunda maneira é a preparação. O advogado auxilia na preparação para a negociação, avaliando os pontos fortes e fracos do caso, identificando possíveis obstáculos e desenvolvendo estratégias para alcançar os melhores resultados. A terceira maneira, negociação direta. O advogado pode representar o cliente nas negociações interagindo diretamente com a outra parte, ou seu advogado, eles defendem os interesses do cliente, fazem propostas, respondem e trabalham para chegar a um acordo mutuamente benéfico. A quarta maneira é a comunicação. O advogado mantém uma comunicação clara e eficaz com o seu cliente, atualizando sobre todo o processo de negociação, informando sobre os desenvolvimentos, fornecendo conselhos atualizados e ajudando a tomar decisões. A quinta maneira é a revisão de contratos. Se um acordo for alcançado, o advogado revisa os termos e condições do contrato resultante da negociação, garantindo que estejam em conformidade com a lei e protejam adequadamente os interesses do cliente. A sexta medida é a resolução de disputas, onde, se as negociações não forem bem-sucedidas, o advogado pode auxiliar o seu cliente na busca de outras formas de resolução de disputas, como mediação, arbitragem ou litígio judicial, auxiliando assim o seu cliente nas etapas subsequentes, se necessário. O papel do advogado na negociação pode variar dependendo do caso e das necessidades do cliente, mas, em geral, eles desempenham um papel crucial em garantir que os interesses legais e jurídicos sejam preservados durante todo o processo. Os pontos negativos da negociação são desgaste emocional, divergência nos interesses e comportamento competitivo. Já o ponto positivo da negociação é agilidade do processo, não envolvimento de uma terceira pessoa e também economia de dinheiro. Um bom negociador sempre deixará a sensação de que todas as partes sairão ganhando. Seja justo e honesto com seu cliente, mantendo assim uma tabela de preços, ajudando na ancoragem. Em qualquer situação, é importante buscar a orientação jurídica adequada, para que seus interesses sejam protegidos. Esperamos ter sanado todas as dúvidas. Desde já, agradeço a vocês por ter assistido o vídeo até aqui, Método de Negociação. Nos sigam nas redes sociais. @MCRC Univel.